Fala Douglas, fala meus amigos. Pessoal, esse é o projeto do Douglas Soares, que eu estou acompanhando aí nessa playlist. E nesse momento o Douglas enviou esse modelo, né? Já está com expressão e os dois já estão lutando. Para quem está acompanhando já está vendo o que é. Bom, primeira coisa, eu vou fazer um vídeo sobre a anatomia do afro, a do sumô, a expressão do afro, a expressão do sumô. A expressão é essa que ele está fazendo um esboço ali do lado. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu acho importante, Douglas, é fazer uma mudança, um ajuste no seu processo aí. Você entende que o esboço ele é só uma coisa de chantilly e depois ajeita. Pelo contrário, um sketch ele é, na verdade, uma peça que possui só o mais importante do trabalho, da anatomia, da pose. Ele não tem detalhe, ele não tem ali acabamentozinho na musculatura, mas ele tem, o pouco que ele tem é o mais importante, que são os planos principais, a estrutura principal, a silhueta principal. E os seus sketches geralmente eles são massa anamórficas, tem que tomar cuidado com isso. Ainda mais quando você bota na pose, você vai perdendo totalmente a anatomia e tentando trazer depois. Na verdade, essa base mais simples, como eu estou sempre marcando isso, se você pegar todos os vídeos até aqui, você vai ver que quando eu pego lá um cilindro e começo a modelar, ou seja, as informações mais simples que eu dou já são as mais importantes, que é isso é grosso, isso é fino, isso é reto, aqui tem uma quina, ou seja, como se livrar do menos importante, poros, detalhes em pequena dobrinha de pele e colocar o mais importante. Isso é o sketch. Então quando eu olho aqui eu vejo que tá, você vê o joelho, é só uma bolinha, tá tudo, é sempre muito anamórfico para tentar depois achar a anatomia. Você se enrola muito nisso também. Então tem que tomar cuidado com esses esboços. Outra coisa, por exemplo, ele tem aqui esse short, né? Ah, eu botei para ter uma noção. Não bote nada para ter noção que só atrapalhe, porque vira só um ruído ali. O que acontece? Você vê, por exemplo, aqui como é. Ah lá. É diferente, ele tem esse pano mais enrolado, depois uma área mais fina, ou seja, eu posso esboçar isso, pode não estar lisinho, você vai ver as marcas da pincelada ali simulando esse tecido dobrado, você vai ver que é aquela marca bruta da pincelada, mas que já vai ter essa tridimensionalização, essa sensação do que é aquilo, né? Isso aqui é um pano mais grosso, aquele enrolado aqui na frente, aqui você vê essa parte mais fina com alguns risquinhos mais geometrizado para simular um pouco mais dobras, ou seja, o sketch ele é uma simplificação da forma completa, da forma perfeita. Então cuidado por exemplo, isso aqui ficou parecendo uma cuequinha box, ou seja, durante o seu processo essas informações vão sendo colocadas e só desanimando você, porque o troço está ficando esquisito, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou esconder isso, vou deletar, depois pode fazer outro e vou começar a falar dessa questão. Quando você olha o próprio Gâmbia, você percebe que, sabe, aqui ó, tem umas musculaturas, até nesse cara aqui que é mais inchado, que é bem o que você está fazendo, mas olha lá, a forma anatômica, principalmente da perna, ela é mais visível, a gente consegue ver ó, o músculo exatamente como funciona, alguma definição, a gente vê que tem densidade, e ali ele foi se perdendo, foi ficando muito parecido com o sumô, e aí você perde a oportunidade de trabalhar com esses dois contrapontos. Eu tenho aqui aquele corchê que eu fiz, na verdade ele é em 3D, né? Mas aqui eu coloquei ele, fiz um videozinho dele girando. E só para poder falar algumas coisas relacionadas à perna. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vê nessa estrutura geral que já está se perdendo, olha lá, é uma forma que parece como se fosse um saco d'água, e ela não tem uma forma anatômica. Você vê uma curva aqui, outra curva aqui, como se fossem dois parênteses, enquanto na verdade o que eu deveria fazer aqui nessa região, né, é a parte interna. Eu tenho dois volumes, aqui eu tenho o sartório que sai daqui e vem para cá, e a parte externa um volume. E aqui eu teria a musculatura do médio femoral, que é essa,
e a do externo femoral, que é essa parte externa. Médio está no meio, externo está do lado de fora. Femoral é o grupo inteiro. Bom, veja que a parte interna ela é mais baixa e a externa é mais alta. Então eu tenho que ter essa diagonal aqui. E quando contrai, então, aumenta na hora essa diagonal. E aí eu vou ter essa parte reta. Aqui a gente tem o osso, a junção dos dois ossos. E aí o sartório entra e prende ali. E aqui eu vou ter o joelho, né? Vou mostrar direitinho como é. Reta. Depois eu tenho aqui, ó, nessa mesma inclinação, eu começo a ter a panturrilha, a parte interna, a parte externa que também, essa acaba aqui, também na mesma inclinação, só que o tornozelo que inverte a inclinação. E aí vem o pé. Então sentir bem esses eixos, sentir aqui, ó, um volume, e na verdade o segundo aqui, são dois volumes na parte interna, um na parte externa. Aqui eu tenho osso, área do joelho, depois sai de novo para a musculatura, ou seja, entender onde terminam as coisas, onde começam, e não deixar a coisa perdida, assim, embolada. Você vê a canela aqui na frente, o joelho, está tudo muito perdido. E isso não é esboço. Quando você vê um modelo assim no início, ele já tem o principal. E no seu processo é sempre como se fosse tudo feito de água, de plástico com água dentro. É tudo sem forma para depois tentar achar a forma. E aí o projeto ele fica ruim 90% do tempo para nos últimos 10 você tentar pegar toda aquela massa anamórfica e ficar trabalhando incessantemente, se estressando para tentar deixar ela boa. E dificilmente chega até lá porque ele estava lidando com um projeto que não estou gostando e vai desanimando e vai perdendo a beleza de vista. Beleza é uma coisa quando a gente perde de vista, principalmente para quem está iniciando, tem dificuldade depois de encontrar. Tá? A própria pose dele está sem dinâmica, eu já vou até falar um pouco disso antes de começar a mexer nessa perna. Repara quando a gente olha aqui, por exemplo, a silhueta lá, que é isso? Quem é a perna de quem aqui? Aqui também. Está um pouco confuso isso. Então a gente também pode achar um encaixe melhor ali entre elas. Então, por exemplo, à medida que eu pego esse cara aqui, faço isso aqui, bastante suavização, deixa eu girar, colocar aqui mais para fora e agora por ter esse negativo aqui, eu consigo fazer com que ele realmente esteja fazendo força para frente, porque a perna dele está reta para trás, e não ela indo para o lado, empurrando ele para o outro lado, ao invés de empurrar ele para frente. Então a perna de trás, já o do sumô não, ele abre para dar essa base. O gamba, pelo visto, ele está tentando empurrar para frente, o do sumô está segurando. Então são duas informações típicas ali e diferentes. Então se eu chego aqui e melhoro isso, eu ganho em várias questões ao fazer isso. Quer ver? Deixa eu colocar aqui assim e girar um pouco mais. Basta um negativo aqui no meio, eu já consigo entender quem é quem agora. Vou dar um exemplo. Agora eu já consigo ver melhor. Mas os pés ali entortaram, enfim. Eu sei. Vamos devagar aí. Então, um ajustezinho na pose para ficar interessante. Outra coisa, a gente percebe que o bumbum estava ficando engraçado, porque quando a perna abre, esse bumbum ele não abre junto. Você vai ver algumas coisas anatômicas que a gente tem que conseguir colocar. Ela está até feminilizando um pouco, fazendo esse quadril meio largo e tal. E já estava assim. Então a gente tem que tomar cuidado com todas essas infos, tá? Então, primeira coisa que eu vou me preocupar aqui é tentar melhorar um pouco a questão geral dessa silhueta. Uma vez que eu já mexi na pose. Algumas coisas aqui foi eu mesmo que amassei quando mudei o posicionamento.
Tomar muito cuidado com isso tudo. Estender mais a perna para não dar a ideia da perna do africano ser curta, já que ela é longa. Uma das coisas mais interessantes é aquela perna elegante. A gente não pode perder essas informações da etnia, que são muito legais. Já do sumô, a perna é curta. É bom a gente se preocupar com isso. E ter uma leve rotação também não vai matar, não. Um pequeno ajuste na pose. Essa pose toda hora ela é ajustada. Conforme vão entrando novos elementos, você está ali o tempo inteiro, mas aí já são ajustes menores, entendeu? Só que você tem que estar o tempo inteiro cuidando do todo. E não, já botei a pose, agora só a musculatura. Tem que estar olhando o todo sempre. Então começo aqui a mexer com isso. E no caso, essa perna aí teve uma inversão, né? Essa perna aqui tá para trás. Ela tá mais estendida. Então é esse lado da cintura que desce mais em comparação com o outro. Então eu vou ver aqui a barriga fazendo uma inclinação assim e não assim. Parece que ele vai cair para o lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses eixos. Tá? Bom, aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui assim. Isso aqui para mim é importante. E vamos lá. Começar a trabalhar, gente, e Douglas, conseguindo estruturar bem essa anatomia, definir o que está acontecendo. Não é definir necessariamente massa muscular, tirando gordura. Não, é definir o que está acontecendo. Ou seja, aqui eu sinto que esse músculo abriu, aqui ele fecha, aqui eu vejo que ele acabou nitidamente. E aí vem a área de um osso. Agora tem um carocinho que dali eu sinto que sai uma outra planificação. Perceber as coisas. Quando a gente olha isso aqui como uma silhueta, também tá, onde é que acabou o músculo aqui especificamente? Foi aqui, foi aqui. As coisas ficam muito sem forma. Então a gente tem que criar uma definição nesse sentido, do que é cada coisa. E a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui é essa ideia de um volume, dois volumes. Tá? Onde eu tenho sartório, que é essa musculatura que você está vendo aqui inclinada, vai passar pela lateral ali e vai fazer a sua inserção aqui no osso da tíbia. Vai entrar aqui certinho. Vai fazer a volta pela lateral e vai sair daqui dessa ponta do osso da crista ilíaca, que é muito interessante quando você começa a entender de onde as coisas saem, onde começa, onde sai. Por exemplo, quando você olha aqui, você percebe que aqui a gente tem a crista ilíaca, certo? Que é essa toda essa crista que passa em cima da pelvis. E ela tem essa ponta aqui. Essa ponta você consegue em você tocar ela. Vê uma modelo muito magra quando ela faz aquela pose jogando o quadril para frente, você vê até a ponta óssea ali. Dessa ponta, localizar ela é interessante porque dela partem alguns direcionamentos, inclusive o sartório, que é essa musculatura na diagonal que eu estou falando. Ela sai daqui, vem na inclinação, cortando a perna assim, vem aqui pelo lado para poder chegar na tíbia. Então, ter exatamente essas definições vai ser muito importante para você. Ter essa localização sempre. Então é dali que sai ele, ó, dessa ponta, que é chamado Anterior Superior Iliac Spine, ASIS, ASS. Então tá aqui, ó, ele sai daqui, entra aqui. E aqui eu tenho uma planificação triangular, ou seja, essa área ela meio que fica mais na sombra, porque eu não posso deixar ela estufada para frente. Ela já é uma inclinação que vai entrando ali para o meio das pernas. Por que eu digo isso? Porque é muito comum você ver a galera jogando volume ali para fazer esses músculos de adução. Quando olha aqui de lado eles estão aparecendo. Fala, não, isso é uma planificação, ó. Isso é uma área, ó. É escondido, é um plano que inclina lá para dentro. Os músculos estão por aqui
a gente consegue ver o volume. Então tem que tomar cuidado com isso. Alguns fisiculturistas estão com essa massa tão desenvolvida que quando fecha mais, faz uma adução na perna, que é fechar, né? Eles colidem, meio que estoura para frente. Então você olha o cara meio de lado assim, você vê, daqui você tá vendo aquela musculatura saindo de novo, mas é porque ela tá colidindo com a outra ali e tá fazendo isso. Não é o caso aqui. Eu tô falando isso porque algumas pessoas vão vir com uma foto, e aqui? Não, diferente. Então vamos lá, eu vou tirar um pouco esse monte de amassado, porque eu vejo que você acaba perdendo o controle e fica tudo muito amassado, cuidado. E vou começar a definir melhor o que acontece aqui. Ó. A malha tá até leve demais, mais do que leve, tá ótimo para trabalhar. Então vem aqui, ó, e começo a dizer, não, peraí, esse sartório ele sai daqui, desse ponto. Ponto esse, se você quiser, você marca um pouquinho aqui, ó, ele sai. Vai fazer aqui na lateral e vai vir aqui para tíbia, certo? Tipo isso, ó. Isso que o músculo faz. E aqui vão ter os músculos de adução. Tá, então vamos começar a perceber o que acontece aqui. Ó. Eu vou trabalhar nessa galera, vou botar um leve volume. Ó. Aqui o volume do músculo do femoral, que é esse da frente. Ele passando aqui, ó, você vê que sobe para poder fazer o externo femoral. Então o médio está no meio, externo está do lado de fora. E eu fazendo a inclinação. Então, o de baixo termina bem mais baixo. E na contração aumenta mais ainda essa diferença. Isso aqui sobe bem, ó. Aqui eu tenho um volume único. Trabalhar até uma leve quina aqui no meio, mudando de direção rápido, para a forma ficar mais interessante. E aqui eu tenho duas mudanças. Eu tenho essa, e deixa eu trabalhar melhor essa musculatura vindo mais para dentro aqui, para que eu consiga perceber, ó, esses dois volumes na parte interna. Percebendo a diferença? Dois na parte interna, um na parte externa. Esses dois da parte interna, principalmente esse, ó, eles não estão na mesma linha. Quando eu olho de lado, eu percebo que esse cara está mais na frente ali, ó, perto do joelho. Já esse está dentro ali, ó, é aquela parte que vai encostar uma na outra quando a perna vai fechar. Então eles não estão... Por que eu ressalto isso? Por causa do erro de colocar ele aqui, ó. Aí eu olho assim, tá aquele troço estourado ali. Ele é, tá vendo? Escondido. E aí tá faltando o do meio, o volume central desse pack de 4 músculos, porque o transversal tá por dentro, você não vê. Mas você tem aqui, ó, médio, é quadríceps o nome disso, 4 cabeças, quadríceps significa 4 cabeças, ceps, cabeças. Então a transversal tá por dentro, você não vê, então você só vê 3. Lembra muito tríceps, a perna é o braço ao contrário, inclusive com funções parecidas. Então tem aqui o médio femoral, o externo femoral mais alto e o reto femoral, fazendo esse losango meio torto, né? Onde essa parte aqui é de fora, essa aqui é entre uma perna e outra, né? Aqui estaria outra perna. Então ele faz esse losango descentralizado, que é ele que eu vou começar a dar volume aqui. E aí você observa, ó, nisso, vou pegar mais aqui, não, aqui está no zoom. Então começo a marcar ele aqui, certo? Aqui já é, ó, ele vem, tendão, tendão, tá outra musculatura, ele vem por aqui assim, entra aqui, faz isso, que ele vem mais alto, joga pra cá assim, esse encaixe meio tortinho aqui assim. Então, ele não precisa estar definido, mas eu estou marcando aqui para você ver. E eu vou começar a encontrar um volume geral que essa perna precisa.
onde aqui a gente teria o sartório, a faixa ali no meio, vindo para cá. Quando chega nessa região aqui também, ó, eu tenho que planificar isso, eu vou tirar a massa, isso está muito inchado. O sketch ele precisa conter o que é mais importante na forma. E na sua visão, o sketch é só uma massa cheia d'água. Não é assim, tem que tomar cuidado. Isso vai sempre fazer você modelar ao contrário aí. Tendo um processo invertido aí. Então cuidado com isso. Aqui eu tenho a estrutura óssea, onde eu vou trabalhar da seguinte forma aqui, ó. Eu tenho um volume. Eu vou deixar assim, porque como a perna está para trás, vocês não estão vendo direito, vou modelar ela olhando assim. Então você tem aqui, ó, um volume, dois volumes. E aqui um volume só. Aqui eu tenho que ter uma reta, outra reta, que é a junção lá dos dois ossos do fêmur, da coxa, né? Trocando. E da tíbia. Da tíbia. Então tem que sentir essa reta, só para você se localizar aqui. Eu tenho aqui essa primeira musculatura, eu tenho o sartório que vai sair daqui, vai fazer isso. Aí eu tenho a musculatura aqui junto do médio femoral, externo femoral. Aí aqui eu vou sentir essa reta. O sartório que passou por aqui, ó, veio lá pela lateral da perna, saiu da frente, fez um twist, torção. Foi lá para a lateral da perna, passou aqui pelo ladinho e tum, tum, prendeu aqui. E prende aqui. Daqui sai a musculatura da panturrilha, sóleo. Daqui vai sair a outra, um pouco mais alta. Parte externa ali da panturrilha. Sóleo também saindo ali. E aqui reta, é osso. Que pode até sair bem, destacar bem a musculatura. Então reta. E aqui eu vou ter a patela acontecendo. Gordura infrapatelar. Então eu tenho que saber marcar bem onde estão esses pontos. Deixar isso bem definido ali. Então é isso que eu estou preocupado. Quando a gente olha aqui, logo no início, ó, eu começo a ter a formação do que aquilo é. E não vou definir tanto o que acontece. É só o principal. Isso é o sketch. Ele tem o principal. Então cuidado com essa visão de que sketch é um saco anamórfico. Fique trabalhando na forma das coisas. Entendeu? Então aqui, ó, eu tenho essa área plana, mais informação anatômica. Isso é uma área plana. É claro que eu estou fazendo em cima de correção de exercício. É diferente quando eu estou dando aula de anatomia. Aquilo tem uma ordem mais fácil de digerir. Só que aqui eu estou fazendo uma correção em cima de um trabalho que foi para outro caminho. Então a gente vai resolvendo conforme vai acontecendo. Para quem é muito novato na anatomia, vai ter dificuldade de entender o que está acontecendo aqui nesse vídeo. Então, olha lá, eu tenho aqui essa estrutura óssea e eu vou deixar, ó, cuidado com esse excesso de curva que você deixa. Traga planos, traga retas. Aqui, ó, trazer uma reta para cá. Tá vendo ela ali? E a musculatura da panturrilha, a parte interna mais baixa, a parte externa mais alta. Olha lá, ó. De novo, repara. Repara no jogo. Baixo, alto. Pum. Esses dois músculos. Alinhamento. Inclinado. Ó. Tum. Tum. Panturrilha. Quando você olhar por trás, você vai ver que o volume desse acaba aqui, o desse acaba aqui. De costas também. Mesma inclinação. Tornozelo, inverte. Então você tem um. Você tem essa inversão. No tornozelo. Tá? Então se liga nisso aí, ó. Ó, sobe, desce. Quando eu chegar aqui na panturrilha, você vai olhar aqui, ó, direitinho que eu falo, ó, da parte do gastrocnêmio, né, que é o músculo da panturrilha. O de baixo, o interno,
termina mais baixo e já vem o tendão do que o externo. Olha lá o alinhamento entre eles, olha os dois pontos, olha a inclinação. Já o tornozelo inverte, esse tornozelo é bem mais baixo. Aqui, ó, olha onde começa a silhueta desse e a silhueta desse. É tudo assim. Né? Aqui tem o glúteo que inverte, mas lá na frente você vai ver a coxa assim, o músculo assim, tal, o tornozelo inverte. Então são elementos, códigos da anatomia, leis, vamos dizer assim, que quando você burla, você sabe o que está acontecendo. Mas isso não é o tipo de coisa que se burla. Isso na estilização, às vezes você até ressalta, exagera. Entendeu? Não tem porquê. Não é esse tipo de coisa que é burlado na anatomia, geralmente, quando a gente faz uma estilização e inverte coisas de propósito. Isso não tem porquê. Não que eu esteja, um exemplo aqui que eu lembre, não teria porquê. A mesma coisa o pé, ó, tem que tomar cuidado com a estrutura desse puto. Verificar inclusive a pose, ó, se ele não vai ter que estar já na ponta do pé. É uma coisa para você procurar bem. Aqui está na base, né? Aqui, que ele fez base. Outra coisa é quando ele vai para frente, que foi o teu caso aqui, ó. Acredito que o pé esteja mais inclinado ali, entrando na... fazendo aquela última pressão para sair, empurrar o corpo para frente. Então olha lá como é que ele fica sem forma, ó. Tem que achar as retas, os planos dele, a forma, o osso, ó, os ossos. Então, e aí que é esse tipo de coisa que você vai procurar nessas referências. Entendeu? Já mexo direitinho no pé. Eu só tirei um pouquinho do exagero ali, mas já mexo um pouco. Deixa eu me concentrar aqui na perna. Ó, vou exagerar aqui onde está um tornozelo e onde estaria o outro. Esse mais alto, esse mais baixo. Olha a diferença de inclinação. Alto, baixo. Aqui inverte. De novo, hein? Ó, cuidado com essas coisas. Elas são chaves numa anatomia, num sketch, porque o sketch ele vai conter pouca coisa, só o principal. Entendeu? Veja que quando eu planifiquei esse osso daqui, eu fiz, ó, esse formato meio curvo aqui, ó, porque o osso da tíbia ele tem essa curva. Ah, então vai ficar de lado aqui, ó, parece que tem algo estranho. Sim, o osso tem essa curva. Mas aqui você vai ter a musculatura da panturrilha e por baixo a musculatura do sólio. Tá conseguindo ver aqui, ó? Aquela aqui, ó. O sólio é um músculo que ele é inteiro, ele não é só essa tirinha aqui do lado. Não, ele tá inteiro, ó. Ele tá fazendo isso aqui, na verdade, vindo para cá, assim. E vindo para cá. A panturrilha tampa um pedaço dele, mas deixa ele aparecer um pedaço aqui e um pedaço aqui. Mas ele tá inteiro por baixo. Não é só uma tirinha de um lado, uma tirinha do outro. Não, ele passa. Só que a gente só vê essa tirinha. Mas, ó, tá aqui um músculo só, largo. Ó, defina bem as coisas, ó. Entrou aqui o tendão, ó. Tá vendo ali, ó? Olha. Aí, eu vou pegar aqui, vou botar o Accurate Curve e aumentar ainda o Focal Shift, a força do meu Paint. Então o Paint está com Brush Modifier em 100%, Accurate Curve ligado, Focal Shift alto. Onde estaria Accurate Curve? Botei ele há tanto tempo na minha referência, aqui tá aqui, na minha interface que eu até esqueci, tá em Curve, Accurate Curve. Para deixar a coisa mais fininha ainda. Entendeu? Vou puxar aqui e vai fazer um vinquinho mesmo para marcar. Oi! Vendo ali, ó, separação nítida do que acontece. Ó. Eita! Aí, e se eu fizer aqui positivo, para gerar como se fosse uma quina, tá vendo? Uma fraquinho, ó. Smoothzinho aqui e uma quininha aqui, ó. Para eu trazer algumas quinas para minha silhueta. Quina dá a sensação da coisa ser dura. Redondo, macio. Olha, vai subindo. Ai. Olha. Douglas. A inclinação, ó. Defina isso nos seus modelos. Ah, vai fazer depois. Não, mas o sketch ele é isso. Ele é o pouco
O que você vai fazer já é o principal. Eu entendo sketch assim, de tanto que a gente vê artista fazendo sketch, ele é o resumo do principal. Não é uma coisa anamórfica. Tanto é que você olha um sketch e fala, cara, que bem feito. Ué, mas na sketch não tem poro, não tem detalhe, mas por isso. Porque o que o cara fez, ele captou elementos mais importantes da expressão, da anatomia, da pose. O sketch, ele tem esses pensamentos. O cara tá ali navegando entre estruturas, pensamentos, ideias, e elas são bem explicadas no sketch. Você vê um sketch, você vê direitinho o que está acontecendo. Ah, são dois personagens lutando, esse aqui está fazendo isso, né? Você entende bem um sketch, anatomia, o que está contraído, relaxado, porque o sketch, ele, de novo, ele contém o principal. É que o osso faz isso, mas a musculatura vem para cá. E aqui tem um outro músculozinho que aparece, indo ali para o tornozelo. Olha lá, tá fundando muito, tem que cuidar muito dessas silhuetas, ó. Olhar bem referências e cuidar muito das silhuetas. Sabe, às vezes é bom você pesquisar pernas bem de desenhista clássico, porque eles fazem uma coisa muito didática, essa é a sensação. Você colocar aqui, quer ver? Vamos botar Anatomy of the Leg. Talvez apareçam desenhos. Posso botar assim, ó. Leg Drawing. Aqui, ó. Desenho clássico bem explicado o que acontece. Geometrizado, ó, bruto. Você olhar e falar, caramba, posicionamento das coisas. Por que não pega um papel e esboça isso? Começa a desenhar. Tá. Entendeu? Mais ativo, não ficar só. Mais ativo, ó, pega um papelzinho aqui, agora eu vou tentar modelar. Entendeu? O estudo, ele tem que ser uma coisa mais ação, mais. Sabe? Mais de alguém que quer vencer, dominar esse troço. Esse troço você domina com garra. A anatomia é muito complicado. Então você vai para cima dela com garra. Aqui é o músculo do tibial anterior. Vai fazer essa inclinação aqui. Olha que bonitinho que ele é. Você vê aqui, ó. Ele sai daqui meio que da lateral. Ele vem inclinadinho. O tendão dele entra como se fosse na direção do dedão. É muito legal essas coisas, que elas definem demais a anatomia. Olha o tendãozão aqui que eu já tinha puxado, ó. Não é ainda, na verdade. Não é a mesma coisa, né? Esse aqui é o extensor do dedão. Mas a gente tem também aqui os flexores, os extensores dos dedos. Mas num sketch você pega o principal e define. Já ajeito o pé. Preocupado com essa informação que eu estou vendo aqui, ó. Isso é uma coisa que tem que... né? Você vê o próprio tensor de face lata, mais o glúteo médio, ó, tensor de face lata, glúteo médio e o glúteo máximo. A bunda, ela é engraçada, né? Porque, ó, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro glúteo. Ou seja, uma parte desse glúteo sai da lateral do teu corpo. Sim, isso aqui, ó, já é bunda. Isso aqui já é bunda. Então, ó, definir melhor o que acontece aqui. Olha esse bumbumzinho, ele tá engraçado. Eu vou até liberar o resto. Deixa eu dar só um Ctrl W para fazer disso um poligrupo. Aqui, ó, deixa eu liberar o resto para você ver o seguinte. Não, pera aí. Deixa eu marcar melhor o que acontece aqui. E não é porque ele abriu a perna que vai ter que ter esse bumbumzão largo. Eu preciso dizer, não, o glúteo continua na mesma largura. Eu posso abrir a perna o quanto for, que ele não vai mudar. Aqui. Até porque você abre a perna girando esse osso. Tá, mas ele tá preso aqui, tá parado. Tá preso aqui, tá parado, tá parado. Toda essa área aqui, ele tá parado. Só essa pontinha, aqui também, só essa pontinha final que vai estender um pouquinho o tendão desse. O resto, a estrutura inteira fica paradinha. Definir bem o que acontece aqui, se é o glúteo médio, máximo. Já vou dar uma forma melhor nele.
Mas para deixar mais nítido aqui o que acontece, ó, pra vocês entenderem, aqui, ó, aqui vem o tendão dele preso aqui no trocânter, que é esse volume do osso da tíbia, do fêmur, desculpa. Ó, aqui tem glúteo, também é bunda, isso aqui é bunda, vendo? Bunda. Tensor de face lata. Então, muitas pessoas não sabem o que fazer nessa área, né? Falam, o que eu faço aqui? Então, isso aqui é o tensor de face lata. Olha lá ele. Quando você pega o Hércules da Galeria Farnese, feito por Lisipo, aquele que quem for no meu Facebook vai ver que eu estava lá, esse mesmo. Então, você vai ver como essas esculturas tinham essa questão bem definida, entendeu? Esses artistas clássicos, eles tinham muito essa preocupação em colocar as coisas no ponto certo. E aí não tinha um Google cheio de gente pelada e sarada na época para os caras terem essa referência. Então vejam como que a gente com excesso de referência não está aproveitando em nada, entendeu? Não está cumprindo com uma lei ali que acontece naquela anatomia. Ó, o bumbum muito baixo, deixando a perna curta. Tem que tomar cuidado que vai colocando elementos, vai deixando musculoso. Quando você vê, o indivíduo está todo... Tá todo assim... pompom. Aí você fala, caramba, né? Não tem mais espaço entre as coisas, é porque vai botando volume em cima, volume embaixo. Quando eu vejo, juntou tudo, esse não, mano, pera aí, não tem espaço aqui para a perna acontecer e tal. Já vou mexer na parte de trás. Tá? Aqui, ó, parte de trás. Vamos pensar aqui na parte da frente. O que eu tenho aqui de mudança? Quando a gente olha aqui, ó, é que eu vou definindo as coisas, né? Não só, como eu falei, ó, um volume. Tem um tensor de face lata aqui, ok, mas o todo é meio que um volume. Eu ainda vou geometrizar mais, já vou marcar melhor isso. Mas ó, 2 volumes, reta, quina, reta. Aqui ó, reta, quina, reta, reta, quina, reta, quina, reta. Tem que tomar cuidado com essas coisas, tudo redondão. Tá bom? Muito cuidado com isso. Aí eu venho aqui, quando você olha o que acontece aqui nessa lateral da perna. Olha lá. Você tem basicamente o tendãozão ali do externo femoral, que vai entrar aqui em todo esse trelelê, vai vir para a patela. Eu tenho aqui a definição dele, porque eu deixo o cara fazer força. Dá uma olhada em como pode ser interessante. Olha lá, essas contrações, a musculatura que aparece. Brinca com essa coisa da tensão, olha lá. Exagera. Ah, mas na referência não está tão definido. Mas espera aí. Seu lado artístico um pouco também. Então, sabe, tomar cuidado com essas coisas. Vendo aqui, quando você olha uma reta daqui para cá, ó, reta, reta, reta. Tomar cuidado com um Szão assim. Cuidado com essas formas. Tá? Muito cuidado. Vendo, ó, trago aqui a ponta, ponta. Eu tenho aqui essa definição. De novo, olha ela aqui, eu vou marcar melhor, para que seja bem vista. Ó. Aí você está fazendo a perna que não é muito definida, ok ela. Mas aqui está contraindo, ele tem um formato muscular, eu posso não definir tanto. Mas cuidado com isso. O joelho, né? Joelho a gente tem que tomar cuidado em ficar fazendo bolota. Aqui, ó, vou mostrar uma coisinha. Faz um triângulo plano. Aqui, ó. Isso é a patela. Tá vendo? Triângulo, ó.
Tum, 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 tum. Um triângulo plano. Então a primeira coisa que eu vou definir aqui é esse plano. Aqui é os tendões. Tendão. Tendão. E eu tenho aqui o meu joelho. Vou dar um smooth bem no centro dele. Eu quero planificar ele. Uma coisa bem interessante é você destacar, porque a perna está com a leve flexão. Destacar o joelho. Ó. Deixa ele sair nessa flexão, nessa leve flexão da perna. Uma reta. Olha aqui, ó. Eu olho nesse ângulo, eu saio do músculo, eu vejo só o tendão. Aqui, ó. Reta. Quina. Reta. Reta. Alguns pontos tem que estar quadrado. Eu vou falar assim exagerado para ver se a galera pega. Ó. Aqui eu tenho a gordura patelar, que é circular, mas está por baixo. Eu vejo um pedaço dela aqui. Pouca coisa. E aí você vê aqui o joelho por cima. A gordura patelar ela se encaixa. Lembra aqui eu falo isso sempre, né? Se fosse um encaixe de um Y. Até porque vai vir aqui tá a patela. O tendão patelar por cima. Que é aquele tendão que o Ronaldinho, fenômeno, jogador de futebol, arrebentou 3 vezes. O mais forte do corpo, inclusive. E aqui ele vai ficar preso. Vai fazer a inserção nessa protuberância aqui da tíbia. O formato final vai gerar como se fosse um Y. Gordinho aqui, ó. Embaixo desse triângulo achatado. Então tem um triângulo achatado. E eu tenho um Y gordinho entrando ali nele. Basicamente isso, né? Vamos cuidar para que isso não fique muito volumoso. É só um pouquinho de gordura saindo ali, ó. Já sai por aqui, ó. Já tem o volume do tendão patelar, ó. É tudo muito simulado, é muito sem nada tão claro. Eu começo a fazer o formato dessa perna. Que aí para mim ainda está um pouco curta. Eu botaria a perna dele mais longa um pouco. Mas vamos lá. A panturrilha olhando de perfil. Precisa também de um... toda essa perna aqui de perfil é a parte de trás, né? Vamos cuidar disso um pouco também. Deixa eu botar aqui Douglas. Vou botar aqui. Ajustes. Então vamos lá. O que eu preciso aqui definir melhor? Vem a musculatura dos flexores. Acabou, vem tendão. Tendão é reto. Tendão, entra aqui, tendão. Depois vem a musculatura da panturrilha, acabou, reta. Aí como o sólio faz um volume, o tendão da panturrilha que passa por cima até faz uma curvinha, entra aqui, tá reta. E que também vou ter que abrir e fazer isso, né? Obviamente menos assim, e fazer esse formato. E aí tem umas armadilhas interessantes no formato da panturrilha de lado. Vou começar com a panturrilha. Bom, primeiro, erro comum é você fazer isso aqui, ó. Panturrilha vem grossa, né? Vai afinando, até chegar ao pé. Tipo um cone. Tipo, afina e depois vem o pé. Isso aqui, e depois vem o pé, não existe. Tá errado. O que você faria nesse lugar? Você tem aqui está o joelho, né? Então você tem o joelho, aí vem a parte da frente, ó, ela vem, afinou. A parte de trás do joelho, engrossou, afinou. O pé está aqui. Quando chega bem antes do pé, já começa a ir lá alargar de novo, Essa parte mais baixa do que essa. Aqui vem o peito do pé. E aqui vem vamos dizer, o calcanhar. Então ele já começa a abrir antes de chegar no pé. O lado mais fino da canela está aqui e não justamente entre o pé e o osso da tíbia. Não, ele já vai largando antes. Isso é uma coisa importantíssima de você pegar. É uma ampulheta.
Então, lembrando disso, ó, isso tem que alargar. Que eu posso alargar aqui o músculo da frente da canela, dar mais panturrilha pro bichinho, né? Deixar mais generoso com ele. Eu não tenho muita, então boto nos personagens. Ó, afino aqui em cima e vou largando. Afino aqui em cima, aqui, ó, aqui, ó. Onde acaba a meia do vô. Não, a meia do vô tá quase no joelho, né? A meia do pai. A meia do pai acaba aqui. E é aqui que eu vou começar a alargar de novo essa perna. Tá vendo? Essa parte aqui é mais baixa, essa aqui não é mais alta. Ok. Tá vendo aí? Olha a diferença do encaixe do... Ó o encaixe, ó, a diferença, ó. Isso é uma coisa importante para destacar. Como aqui tem duas malhas, a coisa meio que embolou um pouquinho, mas é só chegar, ó, e também dar uma... O pé também, é outro estudo. Deu um tequinho ali por enquanto. Mas não, tá nem longe de estar blocado ainda. Ele tá ruim, o pé tá ruim. Tá, calma. Deixa eu só... um pouco do problema. Só isso. Aqui eu tenho uma coisa sem definição, tipo... não, mas onde a coisa acaba? Eu quero ver uma quina. Acabou, começou outro. Como é que eu vou achar essa silhueta mais bem... Olha lá. Você vê que é quina, onde acabam os músculos e começa a parte de trás da perna. Deixa eu pegar uma referência... Aqui eu tenho a parte de trás do joelho. Então lá, acabou o músculo, reta. Acabou o músculo, reta. Aliás, acabou essa parte, começa o músculo, reto, reto. Não é uma coisa do tipo não. Você vê uma curva, reta, outra curva. Então, defina melhor onde as coisas acabam, tá vendo? Esse é o excesso de smooth nas coisas. Então aqui, ó, a musculatura vem uma pra cá. Deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. Essas são as musculaturas dos flexores. Vai vir pra cá, pra cá. Pelo menos isso aqui, tá? Vocês terão noção. Já vou chegar ali. Aí eu venho, ó, fecho bem. Acabou aqui, ó. Olha lá. Agora eu vejo acabando o volume. Ó, curva, reta, curva, reta, curva, reta. Aí vem os tendõezinhos aqui dessa parte de cima do músculo da panturrilha. Deixa eu só achar na silhueta essa reta. Aqui, ó, reta. Aí a gente tem esse osso que a gente tem que ver ele aqui por trás também, ó. E achar esse encaixezinho. Que é esse que você está vendo aqui. Ó. Vamos lá? E o músculozinho entrando aqui, ó. Então, fíbula aqui, a cabecinha da fíbula aqui, ó. Esse é o segundo osso. Olha ali, ó. Fazendo uma geometrizaçãozinha ali, ó. Opa! E essa parte de trás, cuidar disso, ó. Glúteo. Cuidar aqui dessas musculaturas. Tá vendo que tem um negócio estranho? Você tem que entrar mais. Muito grosso. Tem que achar os locais onde aquilo ali perde volume. Ó. Tem outro plano aqui. Na verdade, esse volume ele é um triangularizado aqui no centro. Então aqui está mais plano. Aqui também. Tem esse volume. Então tem que ver essa entrada aqui. É por isso que eu movi. Para tirar um pouco de volume dali. Tá vendo?
Sempre observando se eu estou conseguindo manter a coisa com uma definição de onde os elementos começam, terminam. Muito importante você estar o tempo inteiro de olho nisso, gente. Ó, musculatura da coxa. Ele tá engraçado que isso aqui tá um pouco grande demais, a bunda baixa. Aí já é uma questão de tomar cuidado, que é muito da etnia isso, né? Você tomar cuidado com esse excesso de volumes que acabam deixando alguns membros muito curtos. E eles possuem a perna mais longa, isso vai dar beleza. Encaixar mais o quadril aqui, ó, entregar ele na pose, ó. Caricaturizando é isso. Então, pera aí. Deixa eu entregar essa parte que está empurrando e está entregando essa parte. Quiser mais grossa a perna, não tem problema. Eu engrosso um pouco aqui, engrosso muito mais do lado de fora. Pouco dentro e mais do lado de fora. Se eu quiser aquela pernocona mesmo. Casca grossa. Então, repara na ideia. Quando a gente compara aqui com o início desse processo. Vou mostrar aqui, ó. Repara aqui, ó, como eu defini aonde tem justamente a crista ilíaca, o glúteo médio, o máximo, tensor de face lata lá na frente. Sai para fazer o externo femoral, uma reta, uma quina, uma reta, e no final uma curva fechada. Tum, tum, sai. Reta, reta. Vamos olhar nesse ângulo. Reto aqui, ó. Esse lado da panturrilha é mais baixo que esse. E a curva aqui, o S, essa sensação da panturrilha ter esse S que sai, mas volta para o eixo de novo. O buraco aqui, ó. Olha o buraco aqui que tá faltando. De frente, você tem um volumão, outro volumão. Que eu tenho não, aqui eu tenho uma coisa, ó, reta, quebrou. Veio reta, quebrou. Reta, quina, quebrou. Reta, aqui vem uma curva reta, tá bem plano aqui, ó. Depois sobe. E aqui eu tenho tensor de face lata, glúteo médio aparecendo lá atrás. As coisas estão no lugar certo. Posso botar uma gordurinha ali entre eles se eu quiser. Mas agora elas estão no lugar certo. Reta, 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 reta. Olha a inclinação. Sai do joelho, curva para fora, volta para dentro. Aqui é normal, é reto, né? Aqui não. Aqui o osso faz essa curva e volta para dentro. É o famoso S da perna. Aqui, ó. Sem nada. Tá tudo. Quando a gente olha de perfil, o que eu notei aqui? Ó? Pode, ó, reta, 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 curvinha aqui, reta, 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 faz a curva, reta, olha a quina, quina,
Depois veio a curva aqui e abre de novo. Aqui tá pom, 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 pom. Entendeu? Então, tipo de coisa que a gente precisa ter essa noção. Ah, eu quero ele mais bundudo. Aquele Gamba é mais... São os mais parrudões, os mais bundudões. Show! Ainda mais quando com essa contração, ó. Rabicó vai lá. Ó. Lá. Contrai o Rabevski do indivíduo. Ó. Bota mais músculo se você quiser. Mais peso. Não tem problema. Mas agora eu tenho as coisas definidas no lugar. Aqui, ó. Reta. Deixa eu cortar aqui com pinte. Fazer uma quina. Reta, ó. Deixa isso reto. Cuidado que é fácil isso aqui quando você vê já tá curvo. Reta, 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 reta. Quero reta. Quero um... Vou exagerar aqui para ver se entra na cabeça. Eu quero a armadura do Homem de Ferro na perna dele. Mais ou menos isso. Alguns vão levar muito ao pé da letra. Tu vai ver, vai trazer um negócio. Vamos lá, né? Ouvir as coisas com inteligência, hein, pessoal? Uma leve quebra aqui da sensação do reto femoral. Não está tão definido. Mas tem aqui uma sensação de... Opa! Tem aqui uma vontade dele aparecer. Né? Tá o tempo inteiro preocupado com a localização desses elementos. Sartório vindo daqui. Sartóriozão puxado ali, ó. Lai! Lai! Ó. Se quiser mais volume, aí você bota. Aí vai depender do que você tá querendo. Querendo mais volume na coxa, dá um pouquinho mais de cintura, pouca coisa. Só para equilibrar. Aqui, ó, reta, reta. Olha aí, ó, reta. Vou jogar um pouquinho mais para trás, que está muito para frente. Ó, reta. Isso aqui com um pouco mais de visão dá aquela suavizada suave, né? Pronto, define. Joelho, ó, patela, reta, plano. Aí quando gira a outra perna, e o pé tem que ajustar bem ainda, tá? Tem que trabalhar legal nele. Faz a mesma coisa, preocupação com a estrutura, olhar a estrutura. Então o sketch é isso. Então a anatomia, ela é complexa. Por isso, porque você realmente dá trabalho. Você reparar em todas essas coisas, observar tudo isso, entendeu? Dá trabalho e é isso que é o objetivo. Aqui, ó, você vê que caixa torácica mesmo começou a sumir. Então eu acho importante que você primeiro defina bem o que está acontecendo em toda essa musculatura. Cuidado, sketch não é uma massa anamórfica, ele já é o que tem de principal que aquele esboço, aquela brincadeira quer dizer. Já tem os planos principais, tá? Sketch é muito difícil, porque ele contém o mais difícil da anatomia. Então aqui, ó, nessa expressão, ó, você imagina a costelona fazendo aqui uma saída bonita, com o músculo do oblíquo aqui, ó, destacando aqui, né? Não precisa estar definido, mas eu tenho o volume dele, por isso que eu estou dando um pouco mais de smooth na forma. Mas eu vejo aqui, ó, a caixa torácica do cara. Tem
tomar cuidado para não sair empurrando tudo. Pera aí, o que é osso, o que não é, tá vendo? Tem que ir achando, ó, encontrando as coisas. Ó. No que fez esse movimento, botou na pose, já vai encontrando o que acontece aqui, ó. Aí você vai estudar bem, vai pegar referências e vai ver justamente o que acontece aqui, ó. Eu vou perder esse volume do peito quando acontece isso, ó, esticado. Começa a ter volume aqui, começa a ter o ombro, pula nesse movimento. Então a gente tem que começar a encontrar essas coisas. Isso vai fazer você ver que o projeto está andando para frente. Vai te dar estímulo, vai te dar mais felicidade aqui, ó. Cabeça do acromion process, processo acromial, fazendo esse encaixe aqui como se fosse uma porção medial. E essas que eu estou achurando, posterior e anterior. Mais ou menos isso, ó. Ó, ó. Que eu estou pensando aqui, ó. Olha lá. Ó. Olha lá. Aí, ó. Pra começar a puxar. Pera aí, deixa esse... Não preciso definir tanto, mas esse cara tem volume. Outra coisa, né? Mas cuidado com essa posição dessa clavícula. Esse peito. Estica aqui, ó, costelona saia. É aqui tu brinca com serrátil. Olha o danado aqui, ó. Ah, V4 no máximo ali, ó. Vai brincando com eles, ó. Pá. 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 Costela aqui dá pra descer mais. Então, essa pose aqui valoriza bem, ó, essa puxadona aqui, ó. Mesmo que depois você com mais visão, você dá uma suavizada, que é só para dar a entender que tá ali, porque ele tem uma gordurinha em cima, mas pera aí. Não é só isso também. Aí vem o estômago, ó. Estômagão do bicho, tampando aqui a parte central dessa caixa torácica, ó, o estômago dele, ó. A barriga tá muito murcha, tá muito flácida. Parece que ele era obeso e do nada emagreceu. Aí ficou aquele excesso de pele. Não. Eu tenho que dar volume. Até o cara que é definido, que eu cheguei a mostrar ele aqui. Cadê o puto? Esse. Ó, abdômen, né? Saradinho e tal, mas olha o volume do estômago. Então você pega um gambião. Gambia Wrestler. Pra ver se mostra só o lutador. Porque eu sei que tem uma que o cara tá de frente assim. Você vê lá. Até aqui, ó, abdômen definido, mas você vê o volume do estômago. É o mesmo cara, diga-se de passagem. Então, não posso dizer que aquele volume todo é só banha. Senão o cara fica, coitado, frágil. Então, tem que dar um volume aqui, ó lá, ó. Você vê, a costela sai, eu tenho estômago, eu tenho a definição dos elementos. Definição que eu digo não é necessariamente muscular, de estar com pouca gordura, não é isso. É definido aonde as coisas começam, terminam, e não um saco d'água. Você olha assim e fala, cadê? Eu não estou entendendo as coisas. Aí eu começo aqui a me preocupar em entender. Espera aí. Essa parte aqui, ó, pelo volume ali, ó, costelona saindo, vou até cavar aqui, ó. Cara, o pinte com brush modifier em 100% e accurate curve, para deixar ele mais pintizado, e o focal shift alto, um pouco mais de intensidade. Três coisas que eu fiz no pinte: brush modifier 100%, accurate curve, focal shift mais alto e intensity mais alto. 4 coisas. Seguro o alt lá. Seguro o alt aqui, eu corto. Começo a achar aqui, ó. Esses caras têm a aponeurose do oblíquo externo aqui, ó, bem definida, a tal da mulherada chama de entradinha da felicidade. Então, deles entram com felicidade, ó. Tá vendo?
Então começo a definir, peraí, vamos, né? É mesmo que tenha dobra, mas ela é em cima do estômago. Eu nem vou dar tanta confiança embaixo não, vou dar mais em cima. Aqui é o estomagão do bicho. Fiz um quadrado aqui sem querer. E eu vou definindo a forma. E aí, meu amigo, é muito assim, é muita foto de atleta fazendo movimento, é muita referência que você vai pegando. De novo, né? Não é obrigatório, porque as pessoas são muito assim, ah, então ele disse que tem que fazer e não sei o que. Mas você pegar um sketchbook, ou um papel mesmo, estudar também desenho no lápis. Eu estou querendo botar umas aulinhas disso, porque as pessoas comecem a fazer. Vai ter muito no Arte na Viagem, para quem não está acompanhando, vai lá e se inscreve. O canal está abandonado, tadinho, ninguém se inscreveu no canal. Ninguém não, 1000 pessoas já é muita coisa, mas se vocês puderem dar lá uma inscriçãozinha, porque lá vai ter muita coisa também de desenho, entendeu? Tô voltando a estudar desenho pesado, então vai ficar interessante. Por quê? Porque no desenho eu consigo fazer vários esboços desse rápido. Eu pego vários desenhos, eu pego o caderno de desenho de Michelangelo. São uns livrinhos de R$35, muito interessantes. Espera aí. Essa é uma série muito legal. Caderno de desenho de Rubens. Peter Paul Rubens, ele mesmo. Aí você olha, caraca, meu irmão. Aí você começa a fazer isso com roupa também, vestimenta. Você pega uns desenhos, nossa, rosto lindo. Você pega uns desenhos anatômicos. São, ó, cadernos de desenho do Rembrandt. Nossa, desenho lindo, Da Vinci. Michelangelo Buonarroti. Raffaello Sanzio. Rafael Sanzio, ele era meio encapetado. Ele desenhou David by Michelangelo. Lá naquela época, enquanto David ainda estava na Piazza della Signoria, fora da Galeria de Arte. Não, da Galeria della Academia. Ó, você tem aqui, ó, os caras um em cima do outro, né? Ó. Então esses caras têm muito desses desenhos. Pegar, fazer mesmo matrícula. Tem muito site que você paga R$30 e são só fotos de atores ali fazendo movimento. Nesse caso não a 3D.sk, mas você tem, por exemplo, New Master Academy. Você não só tem tudo bem, dá R$1.000 por ano. Por ano, você paga de uma vez. Mas você tem acesso a muita videoaula e muitas fotos de ator que eles colocam lá com a boa iluminação, seja o que for. Entendeu? Entra no canal chamado Built by Science. Porque esse canal ele mostra os caras, a anatomia do cara fazendo musculação, como tem que ser, e você vê uns closes assim, você vê a musculatura em alguns pontos. Pegue referências, observe para você começar a entender a anatomia, não só em pose T. A gente não é um indivíduo em pose T, a gente é um indivíduo que não tem definição. Depende da pose que a gente faça. A gente não é uma forma rígida, bruta, como um armário, que ele vai estar sempre dali daquele jeito. Não, a gente se mexe. Até para eu manter minha mão assim, eu estou fazendo força para ela abrir, porque se eu relaxar, ela já fecha. Então a gente não é essa coisa em T. Então quando começa a estudar anatomia com poses, você começa a fazer um domínio mais casca grossa. Aquela coisa mais estomagão, bicho que come boi, um boi por dia. Só que eu não vou deixar a barriga ir até a pubis não, é aquela que acaba antes, que aqui emenda direto, tipo o vovô sacudo, não vai funcionar. Eurico Miranda, era diretor do Vasco, essas coisas meio assim não vai funcionar. Ó, aí aqui tem a caixa torácica aqui, beleza, ela tá lá, ó, mas aí por essa contração, vamos supor que eu pegue a caixa torácica aqui, ó, deixa eu encontrar ela, só para vocês verem. Ó. Só que aí eu tenho todo um excesso de gordurinha também que vai, né, que ele não tá saradaço. Aí eu começo a ter aqui a sensação dessas dobras rolando
Principalmente aqui vai dar um creasezinho. Então começar a conseguir se encontrar nessa anatomia. Eu acho que é o objetivo atual. Para você não ter você começar a olhar e falar, pô, tô gostando do projeto, tá funcionando e tal. De novo, eu posso deixar ele mais carnudo se eu quiser. Posso dar uns moves aqui, aumentar a estrutura óssea dele. Não tem problema. Você quer um pouco mais forte ou menos. Isso é... O que importa são as formas estarem compreendidas. Né? Você vê aqui, ó. Se eu chegar aqui, tá? O que é isso? Não. Vamos cortar aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui pra cá é a asa. Latíssimo dorso, do dorso. Olha lá. Então, separou bem aqui, ó. 3 coisas, ó. Aqui, peito, costas. As 3 coisas separadas ali, entendendo o que é cada coisa. Ah, agora eu entendo o que é isso. Sacou? Nessa de para dar-lhe o soco. Por isso que eu falo, ó, é bom entender onde é que vem as coisas. O estudo clássico da anatomia ele é interessante demais. Que eu vejo que o músculo do ombro sai na clavícula. A clavícula faz a curva e entra aqui, ó, no meio, ó lá, olha a curva, ó, como é que ele encaixou ali, ó. E veio pra cá. E aqui eu tenho, ó, as porções todas as porções indo pra esse ponto. Faz isso, que já é ombro, né? Que já é ombro, e aqui fica essa fossa triangular, espaço fundo. Então, a porção clavicular do peito, porção que sai do osso externo, external, e porção que sai do abdômen, abdominal. Todas vindo nessa direção, apontando para cá. Então, minhas pinceladas, elas ajudam nesse sentido. Aqui, ó. O estudo da anatomia, galera, é muito interessante. E sempre estudem também fazendo muitas poses no personagem. Já modelando em poses. Para vocês dominarem a anatomia em vários ângulos. Quem modela só em pose T e modela direitinho, quando você bota o cara para modelar na pose, ele se banana todo. Aí desanima, porque ele, pô, pensei que eu soubesse anatomia. Mas então, você só mapeou os músculos numa direção, mas você tem que começar realmente a sentir, entender tudo o que acontece. Isso é um caminho longo, mas é muito gostoso. E é eterno, tá? Sempre vai ser uma armadilha a anatomia. Tá sempre ali, ó, caça daqui, caça dali. Melhora o puto daqui, dali. O que tá ruim esse troço? Busca referência. Pô, mas ainda tá ruim. Ajeita. Geralmente eu dou uma base toda assim, ó, no olhômetro. Depois eu pego a referência. Porque eu já estou um pouco acostumado também. Ó, a coxa vai colidir. Se ele encostar depois, se ele abaixasse a outra perna, elas iriam colidir. Não pode ter esse quadril largo, essa distância entre as coxas. Não. Aqui, ó. Tem que jogar para lá e esse aqui para cá. Ó. Tanto é que se ele ficar correndo, vai assar a perna ali, porque ela vai ficar se encostando. Então, tira essa coisa da virilha larga. Isso é da mulher. Não faz isso para um homem. Trabalhar melhor essa colisão aqui. Como é que ela acontece? Ligação direta aqui. Ó. Tem que esconder esse braço. Enfim.
É um vídeo bem explicativo do que acontece nessa coisa da anatomia. A outra perna é a mesma coisa, tá? Já se liga que vai fazer o mesmo esquema, ó, já jogar isso aqui tudo para trás. Já trabalha o Sartório porque ele divide já a perna nos dois elementos. Agora fazendo um pouco mais rápido para vocês, que vocês já têm noção do que eu estou querendo dizer. Então já dá para eu ir um pouco mais para a faixa preta. Começar a encontrar os elementos. Oi. Cinturão, ó, já que eu afinei um pouco a cintura do lado de lá, vou afinar um pouco do lado de cá. Quina, planifica, deixa esse joelho sair quinado. Olha isso daqui, olha isso aqui, tira esse volume. Cuidado, reta, quero ver uma quina aqui nessa silhueta, ó. Pá, quina. Como tava? Ali já tinha uma quina. Mas aqui também, ó. Opa, oi. Mesma coisa aqui, ó. Opa, Panturrilhovski, sólio. Trabalhar aqui, mudar bastante essa silhuetinha aqui também. Um lembrete aí para vocês no caso da perna. Ou seja, anatomia, o estudo anatômico é uma busca muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Recomendo a todos vocês procurarem sempre entender. Cara, vamos ser didáticos. Aqui começa um elemento, aqui termina outro, aqui faz isso, aqui faz aquilo. Preciso ser didático na hora de mostrar para as pessoas o que aconteceu na anatomia. Ser didático não é tá tudo definido e mostrar tudo. Não. Definição muscular sabe, sem gordura. Não necessariamente, não é isso que eu quero dizer. Mas a pessoa vê bem, ali é o joelho ali, aí é osso, ó, tá plano, dá pra ver que é duro, é rígido. E não termina o joelho assim meio amassado quando vejo a canela, você fala, peraí, onde terminou o joelho? Não, eu vejo ali, ó, quebrou. Eu vejo aquela forma ali, opa, acabou o joelho, opa, começou tal músculo. Eu vejo onde as coisas começam e terminam. Isso eu tenho que deixar claro quando eu estou fazendo anatomia. Entendeu? Isso sim. Vou deixar aqui meio embolado, só para tirar um pouco o exagero do problema que tinha na coxa. Que o músculo vai mais para frente, porque flexionou a perna. Olha aí, ó. Pã. Sabe, definir a coisa. Pera aí, o joelho, cara, acabou aqui, ó. Opa, aqui é o tendão. Caraca, deixa eu trazer essa patela, ó. Jogar para... Opa! Aqui, ó. Aqui é o osso, lembra que eu mostrei aqui a reta ele aqui dentro? Então, cadê? Cadê ele ali? Ah, achei, ó. Deixa eu tirar um pouco de massa aqui, daqui também. Fazer uma quininha ali, ó. Smooth embaixo, smooth em cima, deixo a quina. Não importa se ela tá bruta, depois eu suavizo. Deixa eu achar ela primeiro. Depois dou uma suavizadinha. Patela. Opa, deixa eu tirar aqui. Aqui acabou o joelho. Oi. E vai, ó. Vai trabalhando nisso. Dando forma. Ó. Que inclusive, nossa, você faz assim, essa área aqui incha. Muito bom você estar trabalhando com poligrupos, tá? Facilita muito
durante a modelagem, ter os poligrupos organizados como você tem. Gostei de ver. Ó. Deixa o peito aqui inchar. Esse, inclusive, pelo movimento do... Não estender o braço, pum. Aqui, ó, contrai esse lado todo aqui, ó. Deixa esse lado inchando. Eu mostro bem pra galera aqui, ó. Não, peraí. Olha o tríceps aqui, ó. Opa. Ei. Tem a haste dele aqui, vem, faz isso. Ui. Entendeu? Então, peraí. Tem coisa errada aí, ó. Acabou o ombro. Veio o volume do tríceps. Volume tricepal. Olha lá, ó. O volume do tríceps vem desde aqui de trás, tá? Separa bem, ombro. Tá, o tríceps tem essa cabeça que tá lá na escápula. Tem que sair lá da escápula dele. Então, olha lá, separar bem. Opa, vai lá. Até lá, aqui a parte interna. Meio. Aí vamos dar uma forminha que estava muito sem forma. Eu já começo aqui, ó, peraí. Esse cara... Opa. Bips. Ó. Peraí. Funda aqui, ó. Aí. Joga o... Ih, olha. Tríceps. Ih. Cadê cotovelo? Cadê cotovelo? Botou na pose. Acha os ossos, acha as quinas, acha as planificações. Cuidado em ficar mantendo um chantilly na tela. Começa a fazer isso que você vai ver como esse projeto já está melhor do que você imagina. Ele já tem um conceito muito forte aí. Uma coisa que eu gostei muito, Douglas, do que você fez, é como você está trabalhando forte o conceito desse seu projeto. Eu tô achando isso bonito, cara. Interessante. Entendeu? Então... Você antes se preocupava muito com a questão anatômica, agora você está naquela de se preocupar com o conceito e esqueceu a anatomia. Então tem que... A gente sabe que a parte técnica não adianta só a gente ter um grande sentimento, deixar tudo cheio de ideias legais, mas a técnica também não conseguir resolver e demonstrar aquilo que a gente quer. Às vezes uma boa ideia parece ser ruim pela forma como foi executada. Então você tem que estudar bem. A mesma coisa que o braço, ó, não estou ensinando, né? Perna eu até comentei mais, o braço eu já estou fazendo. Mas enfim, senão esse vídeo vai ficar com muitas horas. E aí eu estou tomando a liberdade aqui de modelar um pouco mais rápido. Mas é tudo do jeito que eu mostrei na perna. O estudo anatômico ele é daquele jeito, gente. Ele é na vontade mesmo. Ele é ali na investigação. O que está acontecendo com cada coisa. Entendeu? Se olhar assim o projeto e falar, porra, tô gostando, caraca, meu, pô, o pau vai comer. Entendeu? Depois eu vou mostrar a solução do corpo do mais gordinho. Eu já cheguei a fazer o vídeo disso, mas enfim, agora eu fiz ele pose T, quase T, né? Posear. Agora eu vou mostrar ele já nessa pose que ele tá. Mas, enfim, a questão... Um sartório pulando um pouquinho aqui, ó. Aqui, estendeu a perna. Eita! Olha a interrupção, ó. Posso até, aqui como está bem contraído, eu posso manter inteiro. Depois leve sensação de que aqui vai ter um... Então você começa a olhar o todo e fala, ih, caraca, agora o pau tá comendo. Putz, agora o pau vai comer. Ó, como eu projetei a costela dele, eu já acho que o sumô ou a cabeça inclina mais, o corpo inclina mais, porque está atravessando a costela. Então essas coisas a gente está o tempo inteiro verificando.
cara vai falar, caraca, meu irmão, a luta, um negão vai, caraca, destruir depois. A gente tem que dar uma moral pra esse sumô, tá? Senão, do jeito que tá, vai dar pena do lutador de sumô. Não pode. A gente tem que olhar e ver que a guerra é como se fosse a Guerra dos Titãs. Ah, um bom nome pra tua imagem, os Titãs. Aí. Eita. Depois você pode tirar um pouco de definição em algumas áreas. Não tem problema, mas eu tô posicionando primeiro os elementos, deixando eles bem explicados, ó. Tríceps aqui é o volumezão dele. Então, cara, estudar anatomia é muito bom. Nossa, isso é uma coisa, putz. Tá, é uma parada que eu coloco um Muddy Waters pra escutar. E vou. Vai ter um arte na viagem só de anatomia, que eu fui no Museu La Speccola, que fica em Florença, na frente de um jardim chamado Giardino di Boboli. Deixaram filmar tudo. Os caras, show de bola. Vou fazer aí só sobre anatomia. Que realmente é um assunto gostoso demais. Ela por si só não garante que o trabalho vai ter uma boa ideia, sabe? Uma arte realmente impressionante, não. Mas, cara, eu acho que essa ideia do Douglas, ela tá impressionante. Ele veio com uma parada que, cara, bem executado, vai ser uma imagem que vai chamar muito a atenção. Entende? Que é os planos do ombro, saber trabalhar bem isso. É tanta coisa. Mas, enfim, ele soube vir com boas ideias e tal. A pesquisa que ele fez, ó, você olha como composição, ó, isso com uma peça mesmo, depois disso pronto, nossa, cascudo. Inclusive eu vou tá aí, vou pentelhar um pouco. Você pensou em imprimir isso, né? Vou pentelhar um pouco, sabe quem? O Kato. Porque nessa sua pose as pernas estão bem distantes, né? Então daria automaticamente uma base bem larga. Talvez, pelo que ele explicou da base, né, que quem está acompanhando o projeto com o Douglas Phillips, não o Soares, o Phillips, viu a última participação aí do Kato, fantástica. Então, pelo que eu entendi, tudo bem que a base ela pode ser mais irregular, mais caótica, mas ela seria mais nesse nível assim, né? Que aí ela caberia numa prateleira, alguma coisa assim. Vou perguntar para ele se isso funciona bem. Porque eu acho que você quer fazer meio que como se fosse para impressão, né? O resultado final. Então, aqui pode ter uma parte da terra mais amassada e o pé entrando na terra mesmo. Aí você olha o negócio, caraca, meu irmão, o pau tá comendo aí. Só dar um tapinha nessas costas. Aqui você tem uma armadilha nessa parte aqui, ó. Armadilhaço. Eu vou puxar aqui a escápula meio que girada, porque o braço fez isso. Então ela começa a inclinar mais, ao invés de ficar um pouco mais reta, ela inclina mais do que ela já é. Só um toquinho, que ela já fica um pouquinho mais reta. Você entende o seguinte, que esse movimento do braço, na teoria, não desloca a escápula. Mas eu vou deixar o plano dela um pouco bem definido ali. Minha preocupação em antes ter isso aqui, ó, esses 4 planos. 1, 2, 3, 4. Escápula, escápula, romboide, romboide no meio. Ó, parece um M de Maria quando a gente olha de baixo. Cuidado para não exagerar. Olha de lado aqui, ó, e vê se que a galera fala, é um M, faz assim, ó. Aí quando eu olho de lado, eu falo, que isso, gente, esse caroço? Então vocês têm que olhar o todo, ó, gira, não fica só numa pose.
Ah, é assim, professor? Calma, calma, não é assim não, ó. Girou um pouquinho, já olhou daqui, já acertou daqui, ó. Pá, é assim, ó, todos os ângulos, ó. Vai olhando tudo, ó. Nada de sair igual um puto preguiçoso sem girar essa cena. Mas aqui deixa eu mostrar, ó. Você tem o trapézio inferior, trapézio superior, tá aqui, inferior, pouco da musculatura do romboide que aparece por baixo que eu consigo ver. Eu tenho as musculaturas aqui do teres maior, menor. Eu tenho dorsal, vai fazer isso. Opa, eu tenho dorsal aqui que vai fazer isso. Tem aqui o tendão dele, pá. O oblíquo já começa daqui, esse oblíquo, esse mesmo. Começa dali de trás, né? Ó, quebra, acaba o oblíquo, vem a costela, consigo ver bem as coisas. E por essa movimentação tá aqui, ó, o trapézio vai ficar mais. Escápula provavelmente, ó, tá muito deslocado o ombro. Aproximar mais. Ficou muito. Ao invés de puxar aqui o ombro mais para perto da cabeça, ele tá muito. Então acho que a gente pode fazer um pouco mais dessa proximidade, ó, do que isso. Eu posso brincar aqui com essa curva, ó. Olha lá. Caixa torácica saindo mesmo. Ei! Pai! Dá-lhe um cascudo no. Dá uma moca. A trapézio inferior ele contrai bem, ó. Como é que ele fica? Dorsal aqui estendeu. Tem uma fiapinha dele vindo para cá, maior porção vindo para cá. Essa parte toda aqui a gente pode dar a ideia de contração. Por mais que você, por mais que você queira ele mais inchadinho, algumas coisas ali querendo dar uma leve definição para dar uma sensação de tensão mesmo. Aqui, ó, isso aqui tá ruim, esse buraco não tem, isso aqui já é uma rampa, já vai para fora, tá? Aqui vem para dentro, em cima vem para dentro, mas aqui já vem um pouco para fora. Cuidado em deixar um buraco aqui entre o glúteo, não tem. Cuidado com o volume do sacro lombar, mesma coisa, pum, pum. A gente tem essa musculatura aqui. Tá. O glúteo tá no lugar. Só o finalzinho dele ali que dá uma esticada para o tendão chegar. De resto, ó, ele não abre. Mantém ali a forma que o puto tem. Aqui, ó, eu tenho o teres menor, maior. Tá tudo embaixo do braço. Supraespinhoso. Tríceps querendo entrar aqui em cima. Essa galera dá-lhe um. Ó. Vê que a definição mantive mais aqui, não circulei todo. Mostrar a tensão ali, ó. Puxou o ombro mesmo para dar-lhe um cascudo no maluco. Ó. Aí aqui, colidinha aqui, ó, o trapézio superior, fazendo ali, ó, acumulando. Cara, estudar com a merda. Estudar
Anatomia é bom demais. Ó. Isso aqui a gente trinca quase tudo, ó. Afundar as costas dele, principalmente aqui. Olha a definição que fica do lado de lá. Músculo acumulado ali, ó. Já aqui ele está mais estendido. Aqui ele já está mais estendido. Para não dar uma discrepância tão grande na quantidade de definição, a gente vai, brinca um pouco também, mas mantendo um certo cuidado ali. Aqui mais uma bolsona meio que redonda, enquanto aqui já meio que esticou, aqui mais redondão. Ou seja, nossa, dá para ficar mexendo o dia inteiro. Mas um tapa, né? Isso é um tapa na questão da anatomia. A perna eu expliquei um pouco mais, apesar de não ser assim nessa ordem. Até a própria perna em si, os músculos eu não explico nessa ordem. Quando eu estou começando do zero num cilindro, porque aqui eu já tinha um modelo que estava indo num caminho diferente, então eu fui, é diferente, eu não modelei, eu consertei. Consertei não, né? Eu dei um primeiro tapa, dá para continuar dando vários tapas ali. Dizer que consertei já é pretensão minha. Não foi isso que aconteceu. Eu dei um tapinha pra gente voltar aqui pro clima do projeto. Porque eu lembro que no início, o Douglas, você tava com maior preocupação na anatomia. Depois que botou na pose e começou a pensar na ideia geral, a gente tá com duas massas anamórficas na tela. Sacanagem não, entendeu? Tem que se ligar nisso. Tem que ficar ligado nessa questão. A gente olhar e gostar do projeto. Falar, caraca, meu irmão. Olha lá, André Castro. Tá vendo? Ó. Começar a brincar com essa questão. Tem que ajeitar muita coisa ainda, mas para ter uma noção, ó. Deixa eu dar um zoom agora. Ah, dá para melhorar muito aqui a musculatura, dá para ajeitar, mas digamos, comecei a dar um tapa aqui para ajustar a coisa. Ó, rabinho musculoso. Vou tirar um pouquinho de volume daqui também. Mas ó, pum, oh. Barriga. Então vamos colocar todos os pinguinhos nos is. Isso que está faltando. Estufei um pouco mais aqui o estômago. Puxando mesmo o ar. Peito contraído. Estendido, né? E o outro mais na colisão. Deixa eu até dar um inflate aqui, ó. Também um inflatezinho. Mostrar mesmo que ele contraiu, ó, deu volume enquanto o outro estendeu. Também, ó, essa curva aqui.
E é bom ter uma reta, né? Reta, quebra, reta, reta, reta. Tá vendo? Aí a gente vai, né? A questão de ajustando agora depois do primeiro tapa, começar a fazer um ajuste mais... Opa, tô mexendo no focal shift aqui, tem que apertar S. Aí. Mania que eu tô agora de apertar a barra de espaço para mudar o size. Prefiro o S. Ó. Ó. Aí vem, começa a questão de achar cada músculo, onde vai, o tendãozinho dele. Nossa, é muito gostoso brincar com isso. Mas tá aí o determinado ajuste. E não para, né? Não para. É em tudo, é em tudo. Vamos, né, trabalhar melhor o que acontece aí. Deixa essa mão um pouquinho maior, estiliza só um pouquinho. Não é deixar cartoon, mas é dar mais expressão. Tem que tomar muito cuidado com excesso de vontade de real. O real é no sentimento, o real é na... Sabe? Você acha que Davi de Michelangelo é realista? Não é, ele está todo estilizado. Dá mais expressão para isso. Eu olhar e falar, caraca, realmente é Guerra de Titãs. Ó, peitão inchado aqui, esticado do outro lado. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.